a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Vamos fazer essa leitura de pé, os 7 primeiros versículos da carta de Pedro. Diz o texto: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Senhor, mais uma vez nós viemos juntos à Tua presença pedir que o Senhor ilumine o texto para que nós possamos encontrar as informações necessárias para o nosso entendimento e crescimento espiritual. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, fale, ó Deus, ao nosso entendimento, fale às nossas afeições mais profundas, ó Deus, para que tenhamos uma família segundo sua vontade, firmada, ó Deus, no seu supremo querer e para o seu inteiro agrado. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se os irmãos perceberam, mas no recorte lido nessa manhã, Pedro dedica 6 versículos para tentar falar às mulheres, e o 7º, o último versículo, apenas um verso, falando aos maridos. Porém, nesse único verso dedicado aos maridos, ele faz uma advertência que a vida conjugal desequilibrada pode interromper as nossas orações a Deus. E isso talvez fosse o problema que nós mais lamentaríamos ter, que é o céu fechado, como se fosse feito de bronze, enquanto oramos. A nossa vida familiar tem sérios e importantes relações com a nossa vida espiritual. Nós
não podemos simplesmente olhar para a família como um conglomerado social e humano e nos esquecermos de que há um peso espiritual nessa relação, especialmente do ponto de vista da relação, como lemos aqui, entre marido e mulher. Eu amo a minha família. Você também ama a sua? Nós amamos. Mas nós não fazemos a menor ideia do quanto ela está sendo ameaçada. Já era ameaçada nos dias dos apóstolos pelas posturas que marido e mulher tomavam dentro do lar. Pedro faz aqui uma advertência às irmãs, não dizendo para elas que é proibido os adereços, os enfeites, que muitas delas colocam até para parecer mais jovem, mais bonita, mais coerente com o seu tempo. A ideia que Pedro diz é o seguinte: nem o frisado de cabelo, nem as joias ou qualquer um outro adereço ou enfeite deve substituir o que verdadeiramente precisa ser contemplado em mulheres cristãs, que é um espírito, um comportamento manso e tranquilo, que é extremamente importante, especialmente se essa mulher tem marido não crente. Diz que o marido não crente é salvo ou é atraído a Jesus pela disposição do coração dessa mulher crente em viver o Evangelho. O fato é que nossas famílias hoje estão sendo ameaçadas por dramas muito piores. Porém, o cuidado que marido e mulher devem ter na construção do seu tratamento doméstico, esse é um desafio que está inerente à vida humana desde sempre. Homem e mulher precisam viver harmoniosamente a vida conjugal, a vida de casado. E normalmente essa harmonia ela é desafiada por conta da questão do exercício da autoridade. Ou muitas vezes o homem é um verdadeiro ditador, um déspota dentro da sua própria casa e se impõe até mesmo, algumas vezes com violência, ou a mulher, movida pela narrativa feminista do seu tempo, acha-se tamanhamente empoderada que não reage completamente a qualquer tipo de liderança masculina. A verdade é que nós estamos sendo atacados por diferentes flancos. A família vem sendo atacada e há uma luta aberta contra esse modelo tradicional judaico-cristão, esse modelo de marido, mulher e filhos. E há muitas circunstâncias que vão ocupando o nosso cenário moderno de vida, o nosso cenário contemporâneo de vida, e essas circunstâncias vão acabando por tomar o nosso coração de tal modo que nós vamos gastando os nossos dias sem ter um tempo suficiente, dizemos nós em nossa defesa, para dedicar ao bom andamento do nosso lar e da nossa casa, especialmente na comunicação da fé, especialmente na comunicação do amor a Deus e o amor às coisas de Deus, ao que pertence a Deus dentro do nosso cotidiano. Geralmente os afazeres, ora o trabalho, ora o lazer, ora ainda o cuidado com o corpo, que vem sendo exageradamente vivido atualmente. Nós temos hoje um cuidado pelo corpo, onde as pessoas tentam cuidar do seu corpo para todo lado.
Se você sai na rua, você vai encontrar gente correndo, ainda muito cedo. Onde eu moro, meu bairro, estava chovendo quando eu saí de casa, e haviam pessoas correndo no meio da rua para adequar seu corpo, e eu imediatamente fiz aquela relação entre o atleta físico e o atleta cristão, pensando, meu Deus, será que os irmãos nessa manhã estarão dispostos a enfrentar o frio e a chuva para te adorar? Será que as famílias deles estarão hoje pela manhã guardando o dia do Senhor? Será que esses irmãos estarão olhando para o seu lar e a sua casa de tal maneira que darão aos seus filhos a santa oportunidade de fazer parte dessa centenária instituição chamada Escola Bíblica Dominical? O fato é que hoje jamais a família foi tão desprezada e atacada como hoje. Nossas próprias prioridades de vida indicam a causa de todas essas ameaças destrutivas. Nós nos sentimos muitas das vezes com as nossas prioridades desreguladas, desequilibradas, e Deus vai aparecer no cenário da nossa vida como uma nota de rodapé, ao invés de ser o elemento central do texto, o elemento central da vida. E a julgar pela prioridade com que nós tratamos Deus e as coisas de Deus, o caos que vemos ao nosso derredor, e todo dia você deve ouvir alguma coisa nesse sentido, quer pelos noticiários veiculados pelas redes de televisão aberta, quer seja por conta de um parente que, de repente, a família se estraçalha, os filhos se perdem, os filhos entram por caminhos ou descaminhos da vida lamentáveis, e você pergunta a si mesmo, isso foi algo evitável? Havia alguma coisa que era possível ser feita para evitar isso? Na verdade, esse caos é uma consequência muito mais esperada do que nós podemos imaginar. O fato é que não podemos desprezar certos elementos que a Bíblia Sagrada trata como sendo elementos gloriosos e centrais, e depois terminarmos com resultados diferentes na nossa vida. Eu achei interessante, essa semana eu estava lendo alguns textos, e uma creche em São Paulo recebeu contatos de vários pais sobre a possibilidade da creche ficar com as crianças também no fim de semana, alegando os pais que estavam cansados, sem tempo para si mesmos, e que não tinham tempo para dar uma caminhada, para dar uma corrida, para fazer alguns exercícios, ou mesmo tirar um final de semana de folga à beira-mar. E estavam perguntando na creche se era possível que os professores, as cuidadoras das crianças, as babás que ficavam com as crianças ao longo da semana, poderia também ficar com as crianças ao fim de semana. Esse é o valor que os pais modernos dão à família e dão aos filhos. Os filhos é um incômodo que eles querem de alguma forma se desfazer, mesmo que seja num fim de semana, para poderem gozar então da sua própria agenda. Isso me levou a pensar, e quero pensar junto com os irmãos nessa manhã, e refletir junto com os irmãos nessa manhã, qual deve ser de fato a agenda de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma família cristã.
Por exemplo, você está aqui essa manhã, de certo, há um sentimento no seu coração para com as coisas de Deus, um temor a Deus, um desejo de engrandecer, exaltar o nome de Jesus aqui na congregação. Qual deve ser, portanto, a tábua de prioridade de uma família cristã? Em primeiro lugar, Deus deve vir como o elemento central, número 1, o top 1 da vida humana. Não Deus no sentido de um agente da religião, mas Deus como revelado nas Escrituras como uma pessoa, o Senhor de sua vida, aquele com o qual você tem algum relacionamento, se não é o mais profundo, mas é algum relacionamento. Em segundo lugar, abaixo de Deus vem o casamento. O casamento não é uma coisa que nós possamos nos descuidar. Eu já sou casado há mais de 40 anos com a mesma mulher e tenho com ela 2 filhos, e os 2 filhos nos deram 6 netos. E eu estou sempre tentando investir e fazendo uma graça dentro do contexto do casamento, para que nós estejamos sempre com a bandeira do Evangelho empunhada e comprometidos um com o outro de edificarmos um casamento cristão, um casamento onde o Senhor seja o autor. Em terceiro lugar, o que você acha que deveria ocupar o horizonte de uma família cristã? Em terceiro lugar, estão os filhos, ou a família em geral, aquela família nuclear, os filhos, os frutos desse casamento. Não é o seu lazer, não é a sua agenda pessoal, não é a sua academia, não é o seu, digamos assim, o seu anseio ou desejo de se relacionar com os amigos de escola que vai fazer aquele churrasco no fim de semana, ou aquela partida de futebol que os homens do bairro, solteiros contra casados, vão organizar numa quadra ali perto da sua residência. A verdade, em terceiro lugar, a família, os filhos precisam estar no cenário contemplativo do pai e da mãe, do marido e da esposa. Em quarto lugar, vem o trabalho, e atualmente o trabalho vem ocupando um espaço enorme na agenda das pessoas, quer seja eles jovens de meia idade ou já adentrado em anos. A verdade é que há sempre algo a fazer, e esse algo a fazer está sempre se impondo sobre a agenda de Deus, de modo que os cristãos atualmente não têm tempo para dedicar-se à oração e à leitura bíblica. Daí a fraqueza enorme que nós contemplamos no cenário da fé, seja ele a nível da igreja, seja a nível de uma outra agenda, uma agenda maior que deveria tomar conta da mente e do coração dos cristãos, que é a agenda da evangelização, da proclamação do Evangelho a um mundo caído. E em quinto lugar, deveria vir então o lazer, e o lazer sempre conjunto, sempre em família, um lazer onde você deve entender que aquele tempo pessoal para si mesmo ficou para trás no momento em que você se casou e teve filhos. O artigo em pauta que aparecia a informação da creche paulista, onde os pais fizeram um apelo para que a creche ficasse com os filhos, é intitulado Não Tenham Filhos. O artigo muito interessante, Não Tenham Filhos, onde o articulista vinha colocando essas infinitas necessidades que as crianças têm e que a própria família nuclear tem,
o cônjuge tem e que não é atendido no momento em que se pensa na atividade da família. O fato é que hoje nossas prioridades estão todas desajustadas, e esse desajuste é a razão das consequências com as quais todos nós sabemos que existem e jamais poderemos lidar. Não existe em você, em mim, naturalmente, nenhuma habilidade para nós lidarmos com as consequências do pecado. Tudo isso, todo esse desajuste, todo esse desequilíbrio é fruto do pecado. As crianças precisam ter um lugar de destaque na nossa vida. Essas crianças que hoje, ou elas são mortas no ventre da mãe, ou são ameaçadas pelas inúmeras circunstâncias de vulnerabilidade que as crianças hoje começam a viver desde muito pequenininha, desde muito cedo. Eu não sei se você tem essa informação, mas eu quero lhe dar uma informação que a sedução de alguns pedófilos começa ainda desejando corpos de crianças recém-nascidas. É algo assim espantoso, mexe conosco, mas tudo isso é fruto de uma sociedade sem Deus, tudo isso é fruto de uma sociedade desenfreada e também fruto dessas inconsequências da vida familiar. É que se esse fosse um problema de uma família que não conhece a Jesus, que não tem nenhuma relação com a Bíblia e que não ouve nenhum ensino bíblico, a gente poderia usar isso como sendo uma desculpa. Mas não, hoje, crentes ou descrentes, todos estão vivendo mais ou menos debaixo de uma ordem contemporânea. Essa nova ordem contemporânea que vai mexendo com as nossas prioridades tão profundamente, eu não vou perguntar, mas apenas citar. Se eu perguntasse aqui, quantos de vocês oram e leem a Bíblia todos os dias e têm um tempo a sós com Deus? Talvez pouquíssimos irmãos pudessem de fato se manifestar e dizer: eu, pastor. O fato é que não há um só dia em que eu não ore pela família, e ore pela sua família, e ore pela igreja, a família maior, a família da fé, e tente de alguma forma guardar essa tábua de prioridade diante de Deus. Caso contrário, nós veremos desordens, e essas desordens nos trarão prejuízos emocionais. Vamos chorar, vamos lamentar, vamos muitas das vezes bater no peito e nos perguntarmos onde foi que nós erramos. E geralmente as pessoas fazem as conexões erradas. Deixa eu colocar para você. Geralmente eu tenho ouvido cristãos dizerem assim: mas eu trouxe o meu filho foi criado na escola bíblica dominical, fazendo uma transferência de responsabilidade para a igreja. A igreja presta um serviço, aliás, um serviço altamente relevante. Nós não temos a menor ideia do quanto esses irmãos e irmãs que trabalham com as nossas crianças, do quanto eles são importantes para essa ajuda suplementar que a igreja presta, trazendo o ensino bíblico todos os domingos, enquanto os irmãos estão sentados aqui na igreja. Mesmo assim, essa semana, pelo menos o mundo das redes sociais foi sacudido pelo testemunho de uma ex-professora de escola dominical, que dizia que fazia um trabalho dentro das igrejas para desencaminhar as crianças. E ela foi muito
muito feliz, pelo menos numa afirmação. Ela disse: os pais querem se livrar das crianças, ainda que seja para adorar a Deus por 1 minuto que seja, por uma meia hora, 40 minutos. Graças a Deus eu estou livre dos meus filhos. Meus irmãos, vocês ficarão livres dos filhos, eles vão crescer, vão se casar, vão sair de casa. Nessa altura, você ficará livre de algo que você vai sentir falta até o túmulo. Eu ainda sinto falta do barulho de casa, das crianças, dos meus filhos, ainda quando eram crianças e depois quando eram mais jovenzinhos, dos cultos que nós tínhamos juntos, dos encontros que nós tínhamos no entorno da Bíblia Sagrada. A verdade é que quando nós nos esquecemos dessas prioridades, mexa na ordem das coisas e depois se prepare para administrar o caos. Deus precisa não somente ser o Senhor religioso, o Senhor que aparece nos cânticos ou o Senhor que aparece nas orações. Ele precisa ser de fato o Senhor de nossas vidas e nós precisamos adorá-lo e servi-lo com todo o nosso coração, com toda a disposição do amor, para que depois possamos ensinar isso aos filhos, porque nós não imaginamos o quanto nós ensinamos através do exemplo. Pedro fala que mulheres que têm maridos não crentes, elas deveriam ter um exemplo de vida cristã tal que os maridos não crentes se convertessem por conta do testemunho dela. O exemplo dos pais aos filhos também fala muito alto. Ponha o lazer antes de Deus. Ponha o dinheiro, a ida ao shopping antes da vinda à igreja. E você, então, depois se prepare para lidar com uma avalanche de prejuízos que só o levará a lamentar. E crianças, nossos filhos precisam ser salvos, ganhos para Jesus, quando ainda são puxados pela mão. Porque vai chegar um dia em que você não vai poder puxá-los pela mão, e eles terão de vir com os próprios pés. E aí aquilo que você semeou enquanto você os puxava pelas mãos, aquilo que você semeou do amor que eles viam a Deus em sua vida, o amor que eles viam dentro do seu coração, sendo derramado sobre eles no dia a dia, é isso que os vai atrair e que os vai levar a Jesus. O que esta geração continuamente tem feito é colocar o lazer antes de Deus. Nem mesmo o dia do Senhor conseguimos lidar bem com isso. Hoje nós levantamos uma séria dúvida sobre se esses elementos escriturísticos têm validade nos nossos dias. Parece que dentro do contexto da nossa agenda contemporânea, todo o ensinamento milenar que nós temos na Bíblia, 7.000 anos de história humana que nós temos narrados nas páginas das Escrituras, se perdeu. E nós não podemos deixar com que esses ensinamentos se percam para o bem da nossa vida, para o bem do andamento da nossa família, porque quem nos deu todas essas instruções é aquele que nos criou, que sabe perfeitamente como as coisas trabalham a nível não somente pessoal, mas familiar. Devemos nos lembrar das palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Quais coisas nos serão acrescentadas? Se você ler e tiver o cuidado de ler o capítulo 6 lá de Mateus, especialmente a perícope
a respeito da qual esse texto aparece, onde nos fala que na nossa tábua de prioridade, a busca por Deus e pelo seu reino deve vir em primeiro lugar nas nossas vidas, incapaz de ser ameaçada na nossa vida. Servir a Deus dando a Ele o primeiro lugar na nossa vida e não mais do que o primeiro lugar, e não menos do que o primeiro lugar. E quais coisas são essas que ele diz: todas estas coisas vos serão acrescentadas? As coisas que geram ansiedades na vida, que no texto aparece como comer e vestir. Mas todas as coisas que geram em nós ansiedades, preocupações. Você tem ansiedade, preocupação com qualquer coisa na sua vida pessoal? Pois é, estas coisas serão lhe acrescentadas naturalmente quando o reino de Deus e a justiça de Deus é buscada em primeiro lugar. Não em segundo, não em terceiro, não em quinto lugar, não em algum lugar da vida, ou naquele domingo que nos sobra o tempo, como um domingo semelhante a esse que nós estamos vivendo. Céu nublado, um dia chuvoso, não dá para passear à beira-mar, não dá para fazer uma caminhada no parque, não dá para ficar transitando pela cidade em virtude da chuva e da temperatura baixa. E aí então, bom, vamos à igreja. Não, a agenda da casa de Deus, a agenda divina, a agenda bíblica precisa dominar nosso coração. E por trás dessa simples obediência existe sim uma promessa. E a promessa de Jesus é de todas as coisas que hoje podem ocupar o cenário da nossa vida e gerar em nós ansiedade, serão acrescentadas. Eu creio nisso. Você também crê? Bem, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a gente precisa saber o que é o reino de Deus. O reino de Deus, Paulo responde em Romanos 14, 17, ele diz que o reino não é comida nem bebida, mas o reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é uma vida governada pelo Espírito Santo. Essa vida que nós muitas vezes vamos vivendo mais ou menos como sendo um anexo do nosso cotidiano. Não, ele precisa ser a agenda número 1 da sua vida pessoal. Você é um crente no Senhor Jesus Cristo, é sua missão viver uma vida cheia do Espírito Santo, e é sua missão viver no Espírito, porque só vivendo no Espírito você pode fazer calar, meus irmãos, os gritos da sua carne. Só vivendo no Espírito para suportar a vida da maneira como ela vem sendo vivida nos nossos dias. Quando a vida espiritual, quando a vida no reino, quando essa vida dominada pelo Espírito Santo é deixada de lado, meus irmãos, começamos a sofrer com as ansiedades do cotidiano. Deus deve governar as nossas vidas a partir da obra regeneradora do Espírito Santo e santificadora do Espírito Santo. Esses elementos não podem ser apenas artigos da teologia mencionados aqui para o seu esquecimento 5 minutos depois. Não, isso precisa ser uma realidade cotidiana. Caso contrário, o que vai acontecer? Tudo vai sofrer um certo desgaste na sua vida humana. Começa a sofrer desgastes familiares, mas ainda assim o homem sobrevive. Ele não sobrevive, ele começa a ficar um tanto mais preocupado quando esses desgastes tocam a vida natural. Quando ele é, por exemplo, mandado embora do trabalho, quando ele perde a capacidade de dar resposta à sua vida física, à sua vida natural, aí as coisas de Deus começam a ganhar prioridade.
aí começa a aparecer no culto de oração, aí começa a orar com mais regularidade, começa a buscar a Deus com um certo sentimento de desespero no coração, porque sem dinheiro não dá para custear a vida cheia de, digamos assim, cheia de elementos que o tempo atual exige. O fato é que não é só o reino de Deus que nós precisamos buscar em primeiro lugar, mas a sua justiça. A palavra justiça aparece lá no Novo Testamento, de Kaiosune, e essa palavra fala do estado daquele que é um justo, uma condição aceitável perante Deus, a vida segundo a vontade de Deus. Essa deve ser buscada em primeiro lugar. Buscar a justiça significa buscar viver essa vida que se harmoniza com a vontade de Deus. E isso vai acabar se refletindo no cotidiano dos filhos, dele, dela, do menino, da menina, depois do adolescente e mais tarde do jovem. Mas todos esses elementos que são conhecidos nossos, esses elementos não nos são estranhos. Eu tenho certeza que você, que é membro dessa igreja, já faz aí algum tempo, alguns anos, já me ouviu falar sobre colocar o reino e buscar a justiça de Deus em primeiro lugar, essa vida harmonizada com a vontade de Deus. O que Deus tem para mim? Qual é a vontade dele para a minha vida? Como eu devo implementar isso? Como eu devo caminhar diante dos seus olhos? Como devo viver a vida conjugal? Como devo viver a vida familiar? Que tipo de ensinamento a Bíblia tem para que isso possa ter um lugar de destaque na minha vida pessoal? Nessa direção, a gente pode pensar: que gênero de vida familiar agrada a Deus? Esse é um questionamento permanente no meu coração. Eu sou pastor há muitos anos, prego o Evangelho há muitos anos, já preguei o Evangelho em tudo quanto é lugar que você pode imaginar. Eu já estive pregando o Evangelho e falando do poder glorioso da palavra de Deus. E a verdade é que em nenhum outro lugar eu fui mais feliz pregando o Evangelho do que dentro da minha própria casa, do que dentro do meu próprio núcleo familiar. As crianças ainda eram bebezinhos e nós já os trazíamos para o culto, cantavam e ouviam os hinos antigos, os hinos históricos, os hinos dos hinários cristãos, enquanto eles eram ainda bebês, não sabiam falar, eles não sabiam juntar as sílabas, ainda não falavam nem papai, nem mamãe, nem água, nem comida, que é geralmente as primeiras palavras que um ser humano aprende. Primeiro, identifica a mão que o alimenta e depois começa a identificar os alimentos, começa a entender o que é água, o que é comida. A minha netinha, a mais novinha da minha filha, a Olívia, quando quer comer, ela fala yam. Ela emite um som que conecta com comida. Yam, mamãe. Ela sabe quem é a mãe, ela sabe quem é o pai, e quando ela está com fome, ela emite um som característico, para que o pai e a mãe entendam que ela está com fome e quer se alimentar. O fato é que se nós não tivermos o desprendimento e a disposição de edificar um modelo cristão de família, e, com licença, aqui a minha responsabilidade é apenas a de te ensinar, é a de te dizer o que você, segundo as Escrituras, precisa fazer.
O fato é que nós estamos vivendo num tempo onde um dia engole o outro dia e há uma certa disfuncionalidade também dentro das famílias cristãs. Nós não estamos levando a sério a vida espiritual, não estamos levando a sério e por isso colhemos frutos amargos dessas nossas escolhas mal feitas. Jovens perdidos e confusos, pais desesperados, crianças incontroláveis, são os resultados das nossas prioridades bagunçadas. Essa bagunça não está só no comportamento da criança. Essa semana eu aconselhei uma mãe que apareceu aqui na igreja, pedindo, por favor, pastor, ore pelo meu filho, ele tem algum problema espiritual. Problema espiritual? Quem foi que lhe disse que a sua criança tem um problema espiritual? Eu, pastor, porque ele é assim, ele é assado. Ela descreveu o quadro de uma criança incontrolável. Disse, essa criança está apenas reagindo ao ambiente irregular que há na sua casa. Como é a sua relação com o seu marido? Eu me divorciei do meu marido. E nós achamos que todos esses desmandos não trazem consequências sobre as crianças. A relação dos pais é o elemento número 1 para um bom equilíbrio infantil. As crianças estão descontroladas porque a vida conjugal está descontrolada, porque não existe uma ordem divina operando dentro daquele lar, e é importante que essa ordem divina seja ressaltada, e ela aparece onde? Ela vai aparecer num coração de um pai que teme a Deus e que quer educar seu filho na verdade, quer educar seu filho na palavra de Deus, quer educar seu filho nas Escrituras. Há certas coisas, e aqui falando, eu não tenho outra vida para ilustrar, às vezes tenho que buscar na minha própria experiência de pai. Há certas coisas que eu dediquei fazer na minha vida depois que os meus filhos saíram de casa, porque enquanto eles estavam em casa, toda a atenção minha e da mãe era para eles. Eles chegaram à juventude, à vida da adolescência e depois na juventude inicial, preparando-se para o casamento. E depois que eles se casaram, então eu e a Lourdes dizemos, agora está na nossa hora. Tudo bem que começamos a enfrentar outros problemas que nós não julgávamos que iríamos enfrentar. A idade chega, a gente não tem as condições financeiras devidas para fazer algumas coisas que nós um dia imaginávamos poder fazer, mas hoje o que a gente faz? A gente diz amém, louvado seja Deus, a vida é controlada pelo Senhor. Se o Senhor quiser acrescentar alguma coisa além do que a busca do reino de Deus sobre nós, assim acontecerá. Mais uma vez, eu trago a você esse desafio, que era um desafio nos dias de Jesus, e continua a ser um desafio nos nossos dias. A ansiedade pela vida, irmãos, não é uma coisa específica, não é um elemento específico dessa geração. Aquela geração era ameaçada na segurança, não tinham a menor segurança de nada, não tinham INPS, fundo de garantia, não recebiam 13º salário, não recebiam aviso prévio, eles não recebiam nenhum tipo de, digamos aí, de dinheiro extra no cotidiano deles. Era uma geração sem qualquer segurança e tinha um inimigo às portas. O Império Romano impunha à força a sua paz. A paz romana era a paz dos seus exércitos, era a paz dos seus soldados.
Então era um povo sem qualquer tipo de segurança, viviam debaixo de muitas tensões também. Então a ansiedade pela vida apavora as pessoas desde sempre. O que há de ser de mim? Os homens tinham muitos filhos, famílias numerosas, para depois de velhos serem cuidados pelos filhos. Era o único, digamos, era a única segurança, entre aspas, que eles poderiam ter. Mas muitos desses meninos, muitos desses rapazes perdiam a vida em guerras, guerrilhas, escaramuças, disputas, às vezes entre povos, e morriam em campo de batalha, morriam, ficavam pelo caminho. Então o reino precisa ser buscado em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, buscar viver essa vida sob o governo absoluto de Deus e aceitável a Deus, segundo revela as Escrituras, é um consolo permanente para nós. Nós entramos por esses caminhos para aprendermos como viver a vida. A gente não sabe viver a vida, a gente nasce e começa a viver a vida que contemplamos, a vida que nos é imposta pela sociedade que a gente habita. Mas é quando a gente vai estudar as Escrituras, debruçar-se sobre esse texto aqui de 1 Pedro, que eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. Primeiro, falar com os maridos, embora na ordem Pedro falou primeiro às mulheres, porque ele falou mais às mulheres. Talvez as mulheres tivessem, naquela altura, de serem mais convencidas do seu papel familiar do que os homens. Hoje nós talvez vivamos um polo invertido, são os maridos que precisam entender melhor qual é o seu papel e entender melhor qual é a sua postura dentro do extrato familiar. Ele diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Esse é uma coisa, um elemento, uma ordem. Vivei a vida comum do lar com discernimento. Talvez seja uma ordem que desafia especialmente maridos mais jovens. Eu de vez em quando estou lendo aí nas redes sociais alguns desabafos de maridos que querem, por exemplo, atender a uma agenda paralela à da família, que é uma agenda só sua. Por exemplo, dos amigos da escola que vão ter um churrasco no sábado, mas o sábado é o único dia que às vezes sobra para uma agenda social familiar, e ele quer ter direito a gozar de uma agenda pessoal. Bem, segundo a Bíblia, o que deve tomar a mente de um marido é a vida comum do lar. O que o lar clama? O que as crianças clamam? O que a esposa clama? Eu não sei você como marido, mas eu sempre, quando ia fazer alguma coisa, eu perguntava qual era a opinião da Lourdes, o que ela desejava. Filha, o que você quer? Porque para mim tanto faz comer carne, peixe ou frango. Mas eu queria satisfazer o desejo do coração dela como um bom marido, tratando da vida comum do lar. Depois perguntava às crianças: onde vocês querem? O que vocês querem fazer? Às vezes o que eles queriam não estava à altura do meu bolso. Então nós íamos fazer programas no entorno de um saco de pipoca. Comprava um saco de pipoca, que naquela altura custava R$1, acho que hoje já não custa mais R$1, e a gente fazia um programa familiar no entorno de um saco de pipoca, que a gente ia dividindo pelo caminho, enquanto eu aqui e ali gostava de apavorá-los com grilos nas mãos ou com algum inseto, não é? Pegava o inseto e disse: deixa eu colocar aí
na sua mão, e eles ficavam apavorados com os insetos. Até hoje, os dois ficaram traumatizados. Eu peço perdão publicamente desse pecado. Eu apavorei a vida das crianças, tentando levá-los a não ter medo da natureza. E aí pegava grilos, formigas, formigões daqueles vermelhos, não é, na mão, para que eles pudessem entender que aqueles insetos não lhes causavam mal. O fato é que, muitas das vezes, gargalhadas frouxas e risos abundantes eram dados no entorno de um bichinho que estava andando livre pelo chão. Vivei a vida comum do lar com discernimento. Os assuntos de ordem doméstica têm um lugar de prioridade na agenda pessoal dos maridos. Eu não sei você, mas de vez em quando tem uma lista de coisas a fazer. A descarga não está funcionando, aconteceu um problema com a torneira que está pingando e o ralo não está escoando na velocidade que deveria escoar. Esses dramas da vida comum do lar são prioridades para o marido, e isso, por mais incrível que pareça, isso está no ensino bíblico do Novo Testamento. Maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento. E continua Pedro dizendo: e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Isso significa que o tratamento que um marido dá à sua esposa, ele não pode ser ríspido. Se você é um homem de hábitos um tanto quanto brutos, corrija-se. Corrija-se. Porque o tratamento dado à esposa precisa ser um tratamento condigno, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, vocês vão compartilhar o céu, vocês vão compartilhar a glória eterna, portanto, tratai-a com dignidade. E aí o texto termina. Qual é a última expressão que aparece no texto? Para que não se interrompam as vossas orações. Então, para que a sua oração não fique interrompida, essa vida comum do lar com discernimento, esse tratamento digno, a esposa precisa aparecer no cenário da vida conjugal. Igualmente, portanto, ou ainda, continuando a falar, os maridos devem dedicar tempo ao lar com todo o discernimento espiritual, não confundindo papéis ou transferindo responsabilidades. Zele diante de Deus por sua família, por sua herança. A vida espiritual da família não é papel da esposa diretamente, ela é uma auxiliadora nesse cenário, mas a responsabilidade espiritual, a criação dos filhos, o ensino bíblico, a orientação escriturística dos pequenos é responsabilidade dele, do sacerdote do lar, do marido. Então, o zelo espiritual passa pelo resgate dos seus verdadeiros papéis dentro do lar. Separe tempo para ter diálogos espirituais com sua esposa. Eu, por vezes, digo a Lourdes, eu não te vi, eu estava lá, consumido lá pelas minhas responsabilidades pastorais, eu não te vi orar hoje, você orou? Ela, orei, você não estava me vendo, mas eu orei. Então, eu sou o cobrador número 1 para que ela viva uma vida espiritualmente edificante diante de Deus, porque eu sei que o meu casamento depende disso, o seu casamento depende disso. Você não pode ficar descansando na atividade da sua esposa. Não, minha esposa vai tomar conta disso.
ela vai tomar conta do conselho que eu tenho que dar aos filhos, do culto doméstico, ela vai tomar conta disso. Não, 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 não. Você não pode se colocar atrás do trabalho e ter uma tábua de prioridade bagunçada e confiar isso à responsabilidade direta da sua esposa. Ela pode te ajudar. Minha filha, hoje eu estou com uma agenda um pouquinho mais bagunçada. Você pode hoje orar com as crianças, ler a Bíblia com eles, porque eu estou com a minha agenda um tantinho quanto difícil hoje em virtude desse trabalho extra que me surgiu no horizonte. E ela pode então figurar como uma auxiliadora, mas não uma substituta que está sempre sendo acionada quando o marido esquece ou quer descansar das suas responsabilidades. Olha, irmãos, infelizmente, quando nós temos filhos, quando a gente tem filhos, nós ganhamos uma agenda dobrada de atividade espiritual. E antes eles estejam bem espiritualmente e nós tentando de alguma forma acionar esses botões da fé na vida deles. Honre, quer um conselho? Honre o dia do Senhor. Meu domingo foi sempre gasto na igreja. Meu domingo nunca foi gasto em nenhuma atividade paralela que competisse, que rivalizasse com a fé. Não, na minha agenda o domingo é dia do Senhor. Isso não é porque eu sou pastor. Desde sempre, desde a minha conversão, eu nunca não tive carro todo o tempo. No início os meninos eram pequenos, eu não tinha carro e os levava no colo, um agarrado aqui no pescoço e outro aqui no braço, levava para a igreja. Amanhecia o domingo na igreja, chegando cedo na igreja com as crianças, orando com eles, ensinando que eles deveriam, ao entrar na igreja, buscar um espaço para oração. Outro dia eu peguei aqui os meninos da igreja, seus filhos, e eles estavam meio que perdidos no templo, sem saber o que fazer. As crianças chegam e ficam assim um tanto quanto perdidas. Peguei os meninos e sentei com os meninos e falei: olha, quando você chegar na igreja, isso aqui é um lugar de oração, é uma casa de oração, busque um espaço para você falar com Deus. Crianças também falam com Deus. E falei com eles do exemplo de Samuel, que ouviu a voz do Senhor enquanto ainda era uma criança. Não subestime a espiritualidade de uma criança, não subestime o que Deus pode fazer com o seu filho. Às vezes Deus, na sua infinita graça e misericórdia, vê aquele pequeno ser descoberto espiritualmente, e muitas das vezes Deus manifesta a sua graça, revelando-se para ele. Honre o dia do Senhor, esteja na igreja, organize sua agenda para que o domingo todo seja gasto para a glória de Deus. Traga os seus filhos à escola bíblica dominical, motive-os a cantar com a mesma disposição que têm quando brincam. Na quarta-feira eu peguei os meninos e falei com os meninos assim: olha, meus filhos, vocês vão ser meu grupo de oração. E tinha 3 meninos aqui na quarta-feira, e eu falei para eles: olha, você precisa cantar e você precisa orar com a mesma motivação que você brinca. Quando você brinca, já viram eles depois do culto a brincar? Viram como sobem nesse brinquedo, como pulam no meio dessa ponte elevadiça que a gente tem ali, e eles saltam e pulam e correm ali, a algazarra que fazem, e na hora de cantar, querem dormir. Vocês já viram isso? Na hora de louvarem a Deus, na hora de orarem, na hora de buscar ao Senhor, eles querem dormir. Eu falei: não é hora de dormir, é hora de você adorar a Deus, é hora de você louvar ao Senhor. Então esses pequenos detalhes da vida pessoal
vai ajudando as crianças a construírem a sua compreensão do exercício público da fé. Antigamente, na nossa escola bíblica dominical, eles faziam um louvor separado de nós. Eu falei com a minha esposa e nós falamos com os professores que é importante que as crianças louvem junto com os adultos, louvem junto com os pais. E quando elas estiverem junto de vocês, exija que elas cantem, exija que elas transmitam a Deus o ato público de louvor. Orem juntos, segura a mão da criança, ora com ela. Inicialmente, ela vai ouvir sua oração, daqui a pouco ela está orando com você. Daqui a pouco ela aprende a orar com você. Isso tudo é papel do marido, do pai das crianças. É o pai que precisa fazer isso. Daí o apóstolo Pedro também cita a mulher. Ele diz, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Submisso é sob a mesma missão. Não é submissa do ponto de vista de se transformar num tapete para o homem pisar, ou num capacho para ele limpar os pés. Não é isso. Essa submissão você não pode exigir de ninguém, nem de outrem, porque os outros também são criaturas de Deus e devem submissão a Deus. Sede vós igualmente ao seu próprio marido. Em outras palavras, a família cristã tem uma ordem de autoridade. Essa ordem de autoridade precisa ser contemplada desde sempre e desde cedo. Porque quando esses meninos que nascem na nossa casa e crescem e vão para a universidade, aprendem a se revoltar contra todo gênero de autoridade, quer seja a autoridade do pai, da mãe, do professor dentro da classe, lá em que as matérias são ensinadas, e dos nomes de autoridade que existem na nação. O prefeito, o chefe de polícia, o chefe dos bombeiros, todos esses cenários precisam ser ensinados aos nossos filhos, onde, quando eles crescerem, se tornem cidadãos de bem. Para serem esses cidadãos de bem, eles precisam visualizar essa linha de autoridade, e a esposa, a mulher, é muito importante que ela dê expressão a essa linha de autoridade dentro do lar. Mulheres, sede igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. E aí Pedro vai fazer uma grande lembrança às mulheres. Ele diz o seguinte: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo. Já havia permanente lá na época do Novo Testamento, não é assim que se chama esse frisar os cabelos, não é fazer permanente. A Lourdes teve uma época que ela fez permanente, aí eu disse, ficou muito ruim esse negócio aí. Frisou o cabelo, aí teve que esperar todo aquele cabelo crescer, cortar, para voltar a ser a Lourdes. Então, enquanto estava com o cabelo frisado, porque a gente acha que isso é interessante, que os maridos precisam desses adornos externos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Isso já não é um problema, não é uma questão de agora. As mulheres sempre tiveram essa queda a esse tipo de comportamento. Mas Pedro vai dizer às mulheres cristãs que a coisa mais importante para ela é
a sua vida interior, o seu universo interior, o interior de um coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Veja, as mulheres crentes precisam dar um valor maior à vida interior do que dão à vida exterior. É óbvio que eu gosto de ver a minha esposa bonita. Ela perguntou, nem reparou em mim hoje? Eu falei, reparei. Eu quero ela bonitinha, quero ela, se bem que a gente está ficando velho e às vezes o esforço para nos tornar um pouco mais atraentes é mais difícil, é maior. O fato é que o que dentro do universo cristão ela precisa é unir o coração ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Uma mulher rixosa, uma mulher nervosa, uma mulher que a todo momento está explodindo, estourando no norte, meus irmãos, ninguém merece, né? Ninguém merece. E a Bíblia Sagrada está sempre a nos advertir sobre isso. Diz que é melhor viver no canto do eirado do que uma mulher rixosa dentro do mesmo teto. Diz que a mulher rixosa é como uma goteira sem fim, é um gotejar sem fim. Em outras palavras, a Bíblia Sagrada fala, chama a atenção das mulheres, e a gente precisa, os homens, tomar cuidado com a sua agenda, para que as suas orações não fiquem interrompidas, e as mulheres, elas são desafiadas à mansidão e à tranquilidade pelo apóstolo Pedro. Então valorize o que é espiritual. A Bíblia está sugerindo que as mulheres andem não sem se cuidarem, não desprezando a vida, digamos, o seu vestido, o seu traje, a sua aparência. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que ela está dizendo é que isso não pode ser a evidência número 1 da sua vida. É que as esposas, as irmãs podem se arrumar, devem. Eu não vou aqui tentar dizer o nome das coisas, porque outro dia eu falei aqui de pó de arroz e já não existe mais. Isso não existe mais, pastor. E aí eu disse assim, então ruge. E disse, ruge também não existe mais, pastor. Então essas coisas não existem mais. Então isso não pode ser o elemento número 1 da vida da mulher crente. Mulher crente deve ter um espírito manso e tranquilo, e deve dar essa tranquilidade para a sua vida cotidiana, familiar. Existe um tratamento oferecido pelo pai à sua família, conforme o ensino bíblico. Voltando aos maridos, lá em Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A proclamação de que não existem outros deuses, de que só o verdadeiro Deus é o Senhor da vida daquela família, deve estar nos lábios dos irmãos, dos maridos. Moisés segue no seu ensino lá em Deuteronômio, dizendo, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Antes que o pai possa ensinar ao filho as coisas espirituais, elas precisam estar no seu dia a dia, no seu coração. Então, meus jovens, vocês vão se casar. E se Deus quiser, vocês terão filhos e eu terei braços para segurá-los, se Deus quiser. E quando vocês se casarem e tiverem os vossos filhos e formarem a vossa família, vocês vão sentir a enorme necessidade, o enorme peso
que de repente descansa sobre os seus ombros, e ali é que você vai observar o quanto importa ter um coração todo voltado para Deus, uma alma toda voltada para Deus, uma força no Senhor. Meu Deus, de repente todo mundo tomou sopa de fraqueza e nós perdemos a energia para estar nos cultos. Já chega o meio de semana quando nós não podemos nos reunir com toda a comunidade. Nem nos domingos nós estamos conseguindo reunir toda a comunidade. E, portanto, não é uma surpresa que todo esse desequilíbrio familiar tenha tomado lugar no meio da congregação. É que depois nós acabamos acionando coisas piores. Por quê, pastor? Porque depois essas crianças que crescem sem ordem, sem uma voz de comando, sem de fato uma voz espiritual governando o coração delas, elas se tornam adultos e quando se tornam adultos não querem mais servir a Deus. Não querem mais servir ao Senhor. E o cardápio mundano é terrível, irmãos. Portanto, não confunda a graça de Deus com essa ausência de reação, com essa ausência também de solidariedade. E o que é a solidariedade na educação das crianças? É quando as crianças estiverem perto de você, seja solidário. O pai e a mãe estão aqui orando, vai lá, pega na mão da criança, ore com ela. Derrame também sobre os filhos dos irmãos um pouco de zelo. Não torne isso uma tarefa exclusivamente do pastor. Não, mas pegue nas mãos das crianças, orem com as crianças, falem com as crianças, comuniquem às crianças acerca do amor de Deus, da graça de Deus. Eu tenho sido comunicado de eventos seus, particulares, da sua casa, pela boca dos seus próprios filhos, que chegam para mim, me dão um beijinho, ou vêm falar comigo, e depois desenrolam um carretel. São pequenininhos. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, diz: as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No teu coração. Isso não estará na sua memória, aquilo que geralmente entra na nossa memória, a gente esquece, mas aquilo que está instrumentalizado como ação de vida no nosso coração, as coisas ganham um outro contexto. As palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Então, pais, antes que vocês possam passar aos seus filhos a palavra de Deus, ela precisa estar crescendo e prosperando no seu coração. Terminando com o capítulo 6, versículo 7 de Deuteronômio, diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Em outras palavras, o assunto de uma família crente deve ser as Escrituras. Ou se você for acessar algum elemento que você quer lembrar às crianças, lembrá-las a partir das Escrituras. Não parece que a Bíblia Sagrada se preocupe tanto quanto a gente observa agora aqui em Deuteronômio. Esse texto de Deuteronômio tem 4.000 anos. 4.000 anos, 2.000 anos de Moisés até Jesus e mais 2.000 anos de Jesus até nós. 4.000 anos.
uma palavra com peso histórico de sabedoria imenso. Para quê, pastor? Para fortalecer os nossos laços familiares, para nos dar casamentos sólidos e famílias realmente inabaláveis. Vamos orar. Que Deus nos ajude. Santo Deus, nós estamos diante de Sua santa palavra e o nosso coração treme no nosso peito. Nossos filhos não têm ideia do perigo que os cerca. Nossos filhos, ó Deus, vivem a vida como se eles estivessem todo o tempo num playground, sob o olhar vigilante do pai e da mãe. Não, a vida tem cenários terríveis diante de nossos olhos. Nós sabemos dos perigos e sabemos também que nós não reunimos nenhuma condição de lidar com esses perigos. Nós sabemos também, Senhor, que podemos fazer tudo isso e ainda no final termos surpresas. Ó Deus, que o Senhor bata em socorro aos filhos dos meus irmãos, que não estão mais respondendo espiritualmente aos estímulos a que são submetidos. Senhor, eu oro, eu clamo diante da Tua face pela vida desses rapazes e moças que já não querem mais estar na igreja, assim como oro por esses rapazes e moças que vão crescendo entre a bancada da igreja, ouvindo um sermão aqui, outro ali, ora atento, ora desatento, ora trazendo desafiadamente para a sua vida pessoal a prática da fé, ora, Senhor meu Deus, simplesmente negligenciando a prática da fé. A minha oração nessa manhã é em favor de todas as famílias da igreja, de todos os casais, de todas as crianças, de todos os adolescentes e jovens dessa comunidade. E oro a Deus para que o Senhor dê força ao homem e à sua esposa, ao marido e à mulher, para edificando um lar cristão, trazer, ó Deus, entendimento das coisas pertinentes ao reino de Deus e buscá-lo em primeiro lugar. E a sua justiça, essa vida ajustada, biblicamente vivida segundo a sua santa vontade, todos os dias da sua vida pessoal. Senhor, nós te fazemos esse clamor, esse pedido, ó Deus, do fundo do coração, sabendo, ó Deus, dos perigos que, ó Deus e Pai, cerca, ó Senhor, a cada esquina, a cada um deles, assaltos, ó Deus, atentados contra a integridade física e outros perigos, ó Deus, que vão se escamoteando, Senhor meu Deus, por trás das telas dos computadores e celulares. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, misericórdia da igreja, misericórdia dos santos que servem a Cristo nesse lugar, e misericórdia de toda a igreja, Senhor. Eu oro para que toda a igreja tenha, Senhor meu Deus, esse sentimento profundo de amor pelas crianças e de trabalho permanente em favor deles. Leva-nos em paz, ó Deus, dá-nos uma tarde pacífica, um clima, Senhor meu Deus, vivido diante dos teus olhos, e traga-nos logo mais outra vez para adorarmos juntos neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Ide em paz, queridos.
Vejo vocês logo mais, se Deus quiser.